Pegue sua Bíblia e abra no Salmo de número 26. Coloque sua mão em cima da palavra, feche seus olhos, baixe a sua cabeça um instante. Meu Senhor Jesus, meu Senhor e meu Deus, dai-nos a graça de Te conhecermos para Te amar, Jesus. Dai-nos a graça de termos uma alma sensível a ouvir a Tua voz nessa noite. Eu não quero me cansar de Ti, meu Senhor. Eu não quero desistir de buscar a finalidade da minha existência, que é o eterno aconchego dos Teus braços, o eterno descanso dentro da Tua morada eterna. Eu quero estar, Senhor. Nessa noite eu Te peço, dai-me a graça de estar com a alma sensível para escutar a Tua mensagem e me apaixonar mais e mais por Ti, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Que a minha alma esteja sedenta, que a minha alma tenha sede, para que eu possa nessa noite experimentar da água viva que é o Teu amor, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Salmo de número 26, na Bíblia de tradução Ave Maria, o versículo é o versículo de número 4, aonde vai dizer da seguinte maneira, irmãos: uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Vamos ler mais uma vez. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Amém. Beija a palavra de Deus, senta em silêncio e que tua alma esteja sedenta de Deus nessa noite, que tua alma tenha sede de ouvir a palavra de Deus e através dessa escuta deixar que Deus possa preencher todos os vazios do seu coração, todos os vazios que existem no teu interior. Em cada um de nós existe um vazio que somente Deus consegue preencher. Por mais que estejamos buscando de outras formas ser felizes, nós jamais iremos conseguir a felicidade fora da intimidade com Deus. Amém? Eu quero pedir de início dessa pregação o silêncio e a sua concentração, pois eu estarei falando aqui de coisas eternas, e aquilo que é da eternidade não pode ser desprezado nas limitações desse tempo carnal, desse tempo que simplesmente passa e muitas vezes nem lembrança deixa. Então eu quero que você entenda que essa noite é uma noite de intimidade com o mundo sobrenatural de Deus, que Ele deseja trazer para a sua alma uma experiência única e concreta. Amém? Então faça silêncio. Meus amados irmãos e irmãs, esse salmo chama a minha atenção, chama a atenção da minha alma, porque neste salmo é um encontro, o grande chamado de Deus e a grande necessidade que minha alma tem de ouvir esse chamado, e não apenas ouvir esse chamado, mas ser atingido por este chamado de Deus. Muitas pessoas já ouviram o chamado de Deus, muitas pessoas já escutaram até mesmo a voz de Deus,
mas apenas escutaram, ficaram paralisados apenas em uma escuta. E ser de Deus não é apenas escutá-lo, ser de Deus não é apenas ouvi-lo, ser de Deus é transformar a voz de Deus no oxigênio da minha existência. Ser de Deus é fazer que a voz dele não apenas penetre minha alma, mas me preencha e me faça transbordar dessa alegria que eu encontro no secreto da minha existência. Deus, ele está em busca de corações que estão escancarados para acolher, para receber a sua mensagem e para fazer desse recebimento a existência de si próprio. O Senhor, ele deseja chegar até você, atingir você, falar com você e preencher os seus vazios, porque você já sabe que o mundo te deixou sequelas, o mundo te deixou fragilizado, o mundo te maltratou, o mundo te pisoteou, o mundo te humilhou, te enganou, te fez cego, o mundo enganou você, o mundo estava acabando com você, mas um chamado veio do céu, ele olhou para você, ele chamou você pelo seu nome, ele te livrou da morte, ele te livrou do pecado, ele te livrou da enganação e te trouxe para a verdade, para você se apaixonar por essa verdade, para você ser preenchido por essa verdade. Meu Deus, eu não posso me cansar de te ouvir e de corresponder o teu chamado. Eu estava hoje em oração à tarde, diante de uma imagem de Nossa Senhora de La Salette, olhando para aquela imagem com Nossa Senhora com suas mãos em sua face, chorando. Ao olhar para a terra, a Mãe de Deus chora, e dos olhos da Virgem Maria brotam lágrimas, na esperança de tirar o seu coração da seca espiritual. Talvez Nossa Senhora tenha olhado para a terra e tenha encontrado o seu coração seco, o seu coração vazio. Aonde é que está a água da tua vida? Aonde é que está a água viva na tua existência? Talvez você fez Nossa Senhora chorar com o seu mau procedimento, com as suas escolhas erradas. O tema dessa pregação é conhecer e amar a Deus. Talvez o seu terreno está sendo um terreno vazio, um terreno seco. Talvez você tenha uma vida totalmente vazia por dentro. Talvez a sua alma, ela sofre intensamente por causa da sua insensibilidade para com Deus. E quanto mais insensível você é para com Deus, mas ainda você é dominado por um sentimento de tristeza, um sentimento que te aprisiona num pensamento maldoso de pensar que você nunca vai conseguir ser uma pessoa em busca de santidade. O mundo está querendo secar a sua alma. O pecado está te perseguindo, a tentação te persegue dia e noite para poder te esvaziar, para poder te fazer ser uma pessoa seca, uma pessoa que não tem brilho na existência, não tem mais um brilho no olhar, não tem mais um brilho no sorriso, porque o mundo te maltratou tanto e você, por teimosia, tentava insistentemente preencher os seus vazios com aquilo que não vinha de Deus, mas teve uma hora que a sua alma ficou cansada, teve uma hora que a sua existência se cansou, e quando você ficou cansado, você escutou a voz de um Deus dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos sob o peso de vossos fardos. Existiu um peso na nossa vida e nós tivemos um encontro com esse
esse Senhor e Deus que nos chama pelo nome e diz: eu te dou uma nova oportunidade, você vai conseguir, eu te perdoo, eu te abraço. Meu filho, talvez o peso das suas pernas, talvez o peso nos seus ombros estava tão intenso que parece que a sua existência estava totalmente voltada para o pecado e não para Deus, mas a voz de Deus chegou aí dentro de você. Como é lindo encontrar pessoas que não ficam cansadas de Deus. Como é lindo encontrar almas que não se cansam de Deus. Tem muita gente cansada na espiritualidade. Tem gente que se cansa de rezar. Tem gente que se cansa de ler a palavra do Senhor. Muitas vezes eu me cansei de Deus. Muitas vezes eu não busquei o meu Senhor e meu Deus, mas todas as vezes que eu estava frio para com Deus, todas as vezes que eu estava vazio por dentro, todas as vezes que eu me deparei com a minha decadência, quando eu me deparei que eu estava vivendo mais a morte do que a vida, o Senhor me fez encontrar Ele crucificado. E quando os meus olhos olham para Jesus crucificado, quando eu enxergo aqueles pregos, eu não enxergo apenas pregos, eu enxergo muitas vezes a minha face cravada naquela mão do Senhor, nos pés de Jesus, e eu começo a pensar: meu Deus, por que é que eu estou vivendo como morto? Por que é que eu estou me comportando como se tu não existisse, como se tu não tivesse morrido por mim naquela cruz? E o Senhor vai e sempre me resgata, me transforma novamente. Ele começa a fazer uma reforma na minha alma ao ponto de dizer que eu nasci de novo. É esse o encontro que nós precisamos ter para não permanecermos no cansaço espiritual, na falta de oração, na falta de responder o Senhor, porque o Senhor deseja que você seja uma resposta para Deus e uma resposta de Deus. Entenda essa mensagem: você precisa ser uma resposta para Deus. O Catecismo da Igreja diz no número 26 que a fé é a resposta do homem a Deus. O Senhor deseja que você primeiro responda a Ele, para que você seja a resposta dEle para as pessoas. Mas muitas vezes o pecado que te persegue, o pecado que não descansa, o pecado não dorme, o pecado é direto, atento em te derrubar. O pecado, ele está circulando sua vida em busca de uma brecha, e todas as vezes que você dá brecha, o diabo envia uma seta contra a sua vida, uma flecha que te derruba, que te abate, e você cai. E quando você cai, você presencia novamente que o chão conseguiu te arrastar de novo. Assim como a serpente está no chão, ela se rasteja, ela não consegue ficar de pé, porque as pernas dela são inexistentes. Talvez a sua espiritualidade está como uma serpente, não consegue ficar de pé. Você muitas vezes é uma pessoa de Deus na igreja só na aparência, mas em casa você não dá testemunho, em casa você não vive a sua espiritualidade, no seu trabalho, na sua escola, por onde você anda. O Senhor deseja que você entenda que Ele precisa ser o oxigênio da sua existência, e para que eu possa amar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Quantas pessoas na terra conhecem Deus? Quantas entre nós conhecem Deus? Será que eu conheço Deus? A partir do momento que uma alma conhece, a partir do momento que ela começa a conhecer, porque nenhum de nós conhecemos Deus plenamente. Se nós conhecêssemos Deus plenamente, nós não suportaríamos, o nosso coração parava, a nossa alma não suportaria tamanho amor. Mas nós começamos a conhecer Deus, e o início do conhecimento de Deus já é o suficiente para sermos insensíveis para aquilo que é mundano. Você pode prestar atenção: pessoas que têm uma espiritualidade viva, elas são insensíveis para com o mundo.
elas possuem uma insensibilidade. O mundo a convida a pecar, mas ela prefere ouvir os convites de Deus. Será que você está aqui nessa noite disposto a ouvir o convite que Deus te faz? A ouvir o chamado de Deus? O Senhor, Ele deseja levantar em meio a essas pessoas que estão aqui, pessoas que estão disponíveis a conhecê-lo, pessoas que se colocam à disposição de conhecer a Deus. E esse conhecimento é o início. Você tem que iniciar, você tem que dar o primeiro passo. Eu quero começar a conhecer de verdade o meu Senhor. Nós buscamos conhecer as pessoas, mas muitas vezes não buscamos conhecer aquele que criou todas as pessoas. Nós muitas vezes queremos conhecer a criatura, mas não queremos conhecer o Criador, e isso é ferir o coração de Deus, isso é ferir o coração de Nossa Senhora. Jesus quer levantar aqueles que são apaixonados pela vida de oração, aqueles que são apaixonados pela fé, aqueles que são apaixonados pela palavra de Deus, pelo Santo Rosário. Nós estamos em meio a uma sociedade onde a gente lê aquele texto bíblico: será que o Senhor, quando voltar, irá achar fé sobre essa terra? Meus irmãos, a palavra vai dizer que quando nós estivermos próximos do fim dos tempos, e isso está acontecendo, quando nós estivéssemos nos últimos dias, a fé ia ficar minguada, a fé ia ficar tão rara, que a palavra diz: será que quando Jesus voltar, acaso encontrará fé sobre esta terra? Será que no seu bairro, na sua rua, alguém encontra uma expressão de fé verdadeira, ao ponto de olharem para você e dizer: aí vai um homem espiritual, aí vai uma mulher espiritual, porque essa menina, ela ofertou a juventude dela para adorar o seu Criador e Senhor de todas as coisas. É muito raro encontrar pessoas espirituais. Eu estava rezando e o Senhor disse para mim: meu filho, de algo original acontece muitas cópias, mas jamais uma cópia vai conseguir gerar o original. Nós estamos em busca de falsas cópias de amor. O mundo te apresenta um amor que não é amor de verdade, te apresenta uma felicidade que não é felicidade. Ela tem a embalagem com essa nomenclatura, mas ela não tem o conteúdo. Nós estamos vivendo pela embalagem. Muitas vezes nós estamos vivendo pela embalagem e não pelo conteúdo da essência daquela situação. Ei, você presencia muita gente dançando, sorrindo, batendo foto na internet, no Facebook, todo mundo é feliz, mas por detrás daquela foto existem pecados, existem destruições, existem infelicidades, existem almas destruídas pelo diabo. O demônio também sabe sorrir, o demônio também sabe dançar. A única coisa que o diabo não sabe é ser feliz de verdade, porque no inferno não existe trono para Deus. No inferno não existe altar, no inferno não existe Eucaristia, no inferno não existe Nossa Senhora. Você tem a oportunidade de ser feliz em Deus. O pecado entra no seu quarto, o pecado entra no seu banheiro, o pecado entra na sala da sua casa, o pecado entra na área da sua casa, o pecado entra nas suas amizades muitas vezes, o pecado entra na sua televisão, o pecado entra em todos os lugares.
Mas o pecado não entra em Jesus. O pecado não entra na Virgem Maria. O pecado não entra no Santo Rosário. O pecado não entra na Sagrada Escritura. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser enclausurados aonde o diabo não consegue entrar. Nós precisamos entrar em uma atmosfera espiritual aonde o demônio não consegue penetrar. E se você quer conhecer e amar a Deus de verdade, vá em busca de de entrar verdadeiramente com toda a tua existência naquela que o demônio nunca conseguiu penetrar, naquela que o demônio nunca conseguiu derrubar. É pela Virgem Maria que nós iremos conhecer e amar a Deus de verdade. Não perca mais tempo, não perca mais tempo, não perca mais tempo. O Senhor te chama a ter uma vida de oração mais intensa. O Senhor te chama à leitura da palavra. Ele te convida insistentemente a ser feliz. Se abra para esse convite de Deus. Encontre em Deus a falta que você sente dentro de você. Existe uma falta muito grande de um afeto, de um carinho, de um olhar, de um sorriso, de um abraço que nenhuma pessoa nessa terra vai conseguir te dar como Deus pode dar a você. É só nele que nós encontramos a nossa sede saciada, a nossa necessidade preenchida, o nosso amor verdadeiro. É nele, é nele. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Que música forte. Eu pensei que podia viver por mim mesmo, pelas minhas escolhas, pelas minhas vaidades, pelas minhas próprias regras, pelas minhas próprias leis. E na medida que eu fui me entregando a viver por mim mesmo, eu fui me tornando uma pessoa infeliz. E quando eu cheguei no fundo do poço, Deus olhou para mim do alto do céu e disse: ei Daniel, eu te chamo pelo teu nome, eu te levo até o marco para pregar a minha palavra, para transformar vidas. Esses dias eu entrei em uma casa e quando eu entrei, o Espírito Santo me deu palavras de ciência. E eu, quando entrei naquela casa, eu olhei para a mulher e disse: ei, o diabo está atacando os seus familiares. E eu disse 8 nomes de pessoas com sobrenome, data de aniversário, o que estava acontecendo. A mulher olhou para mim e disse: como é que você sabe de tudo isso? Eu disse: não, eu não sei, mas aquele que eu conheço sabe. Aquele que eu conheço conhece coisas secretas. Existem coisas dentro da sua casa, demônios, e vai começar a se manifestar. O diabo vai querer amedrontar vocês, mas eu, pelo poder do Espírito Santo, decreto a vitória da tua família hoje. E eu, naquele momento, fui usado por Deus ao ponto de dizer que existia um espírito de morte rondando aquela casa, e no meio daquela família eu visualizava uma arma que estava atraindo demônios para a vida daquelas pessoas. E o Senhor me deu essa palavra de ciência, e eu disse àquela mulher, naquele mesmo dia, uma pessoa que tinha uma forte ligação com a família, colocou uma arma no ouvido para tirar a própria vida. Mas como eu tinha entrado naquela casa e eu tinha dito que o Senhor estava repreendendo aquilo, aquela pessoa não conseguiu se matar, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa se desfez da arma e hoje a pessoa está viva. Aquele que eu comecei
comecei a conhecer que é o Deus verdadeiro, que é o Deus poderoso, tem autoridade de expulsar qualquer espírito mal que esteja colocando estresse na sua casa, que esteja colocando separação, destruição. O Deus que eu comecei a conhecer é um Deus de amor, e esse amor de Deus transforma a minha e a sua vida. Nós perdemos muito tempo com os falsos amores. O Senhor te chama a conhecê-lo, e não apenas conhecê-lo, Ele te chama a amá-lo. Amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Veja, meus irmãos, quantas pessoas já passaram por esta terra. Uma vez eu estava tentando comparar quantas pessoas foram canonizadas pela igreja e quantas pessoas passaram por esta terra sem servir a Deus. É uma raridade encontrar pessoas espirituais. É muito difícil você encontrar alguém que realmente é uma pessoa espiritual. Você que está aqui hoje, busca conhecer a Deus de verdade. Busca conhecer, busca ver o Senhor. Não adianta você escutar a pregação se você não respirar ela. Não adianta. Eu estou aqui pregando, passando oxigênio para a sua alma, mas se você recusar respirar aquilo que prego, não vai adiantar, não vai causar mudança nenhuma na sua vida, não vai transformar nada, e tudo vai continuar não do jeito que está. Sabe por quê? Porque nada permanece na mesma coisa. Se você está na vida em santidade, você cresce, você cresce, você cresce. Se você está no pecado mortal, você cai, você cai, você cai. Não existe essa de ser paralítico na espiritualidade. Ou você está em uma constante queda, ou você está em um constante crescimento. E se você está num constante crescimento, vigiai e orai, porque o demônio está planejando uma rasteira contra você. E se você está numa constante decadência, caindo cada vez mais na masturbação, na pornografia, no adultério, na raiva, na intriga, na desobediência a seus pais, na desobediência aos seus estudos, nas suas desobediências, se você está em decadência, comece a dizer: meu Deus, me perdoa, me levanta, porque eu não quero ir para o inferno. Não queira a destruição da sua alma. Essa terra passa, o tempo não espera por ninguém, o tempo passa e você envelhece. Nós já estamos no fim do ano, meus irmãos. Passa rápido. Por isso que o catecismo da igreja, no número 1, vai dizer que Deus, Ele nos chama, Ele nos ajuda a procurá-lo. Deus nos chama, e não apenas nos chama, Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de procurá-lo, de encontrá-lo. O catecismo diz: a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Ei, não é com a metade do seu ser, não, é com todas as suas forças. Quando o catecismo diz que Deus nos chama, nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo, o catecismo está dizendo que Deus não desiste de você. Deus não desistiu de quem está no inferno. As pessoas que estão no inferno, que desistiram eternamente de estar com Deus. Não foi Deus que jogou as pessoas no inferno, foram elas que desejaram encontrar no abismo da condenação o mergulho da própria alma. Aonde está o teu olhar? Aonde está a tua intenção? Aonde está a sua disposição de conhecer a Deus? Já não dá mais para continuar do jeito que está. Muitas vezes eu digo isso para mim.
E às vezes a gente está precisando de um retiro pessoal para podermos crescer na espiritualidade. Nós precisamos muitas vezes nos trancar dentro de um quarto e dizer: meu Deus, eu quero te procurar sem ninguém olhar para mim. Eu quero te procurar com a sinceridade do meu coração. Já que o catecismo diz que Ele nos chama e nos ajuda, o Senhor nessa noite, Ele chamou você para esse grupo de oração, para te ajudar a continuar em movimentação em direção ao céu. Você está caminhando, irmão? Você está realmente buscando conhecer os detalhes do chamado de Deus? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Qual é? Nós precisamos corresponder, nós precisamos buscar, nós necessitamos conhecer. A palavra conhecimento, ela é uma palavra valiosa. Quando nós conhecemos de verdade, nós temos duas oportunidades: amar ou odiar. Quando nós conhecemos de verdade, nós temos duas oportunidades: amar ou rejeitar. A partir do momento que você começa a conhecer a Deus, você tem a responsabilidade de corresponder esse conhecimento, corresponder esse chamado que Deus te fez. Ele não trouxe você aqui por brincadeira, não. Por isso que Ele deseja o seu olhar fixo nele, a sua atenção paralisada na mensagem. Existem pessoas que se cansam de ouvir a palavra, e aí quando elas estiverem destruídas, acabadas, maltratadas, elas vão em busca de Deus só o caco, e Deus, por ser tão misericordioso, ainda acolhe, perdoa e dá uma nova oportunidade. Mas entenda que talvez um dia você vá ao pecado e lá você não encontre apenas o pecado. Talvez um dia você vá ao pecado e lá no pecado você também encontre a sua morte física. Não fique confiando que Deus sempre vai lhe perdoar, porque vai ter um momento em que Deus vai olhar para alguns e alguns vão dizer: meu Senhor, mas eu preguei em Teu nome, eu fiz milagres em Teu nome, eu falei de Ti. E Jesus vai olhar e vai dizer: eu nunca te conheci, operário mau. Ei, não queira ser apagado da memória de Deus. Deus conhece todos nós, mas Ele fecha os olhos para quem está no inferno. Ele chega a dizer: eu nunca te conheci, operário mau. Tu não é um dos meus, você não é um morador do céu. Já imaginou Jesus olhasse para você e dissesse para você: eu não te conheço, saia daqui, eu não quero que você entre, foi escolha sua, foi você que quis assim. Sim, você falou de mim para os seus amigos no seu celular, você falou comigo muitas vezes, mas você nunca quis ser de verdade meu, porque se quisesse, não teria escolhido o pecado para ser o centro da sua vida. A palavra vai dizer que o próprio Jesus fala isso, está lá em Mateus 7, nunca te conheci. Você quer ser apagado do conhecimento de Deus? Sim ou não? O Senhor deseja olhar para você e dizer: eu te conheço. Foi você que lá na terra renunciou ao mundo, renunciou a amizades mundanas para me servir, para me adorar. Quando o meu altar não tinha ninguém diante dele, era você que de dentro do sacrário, eu
queria sair para te abraçar, minha filha. Eu me lembro, você lá naquela capela, a capela não tinha quase ninguém, mas você estava lá cantando: se ninguém te adorar eu vou, se ninguém te adorar eu vou. O Senhor está em busca daqueles que não deixam o altar abandonado. O Senhor está em busca daqueles que olham para o sacrário e não param no sacrário, mas conseguem atravessar e encontrar aquele que se encontra ali dentro guardado. Qual é a limitação, irmão? Qual é a limitação? Uma pessoa olhou para mim recentemente lá em Pernambuco e disse: ei, missionário, qual é a limitação? Eu disse: o céu. O céu é o limite daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoram a quem? A Deus. Existem muitos pregadores, existem muitos intercessores, existem muitos músicos, mas é uma raridade encontrar adoradores. Existem muitos membros de comunidades, de grupos de oração, existem milhões de coordenadores. É fácil você encontrar um intercessor, é fácil você encontrar um músico, é fácil você encontrar um pregador, um homem caridoso, mas é uma raridade você encontrar um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. É uma raridade você encontrar pessoas que reconhecem que existe um sacrário dentro de si. Eu quero te adorar, Jesus. Eu quero te adorar. Eu quero me consumir como a vela que queima no teu altar. A vela que está no altar, ela sofre pela agressividade do fogo, mas ela é feliz por se consumir servindo a Deus. Eu quero ser como uma vela que o fogo maltrata, que o fogo faz chorar, que o fogo faz sentir a dor, mas eu quero ser como uma vela que se consome de amor, que se desgasta por Deus. Teve uma mulher que chegou para mim lá em Pernambuco e disse: irmão, vá descansar, vá dormir, irmão. Você precisa dormir, você precisa descansar. E naquele momento o meu olhar já estava como uma vela nas últimas. Sabe quando a vela está nas últimas, que a pessoa já está pensando em trocar por outra vela? Não é assim? Deus, quando enxerga uma vela pequena nas últimas, na verdade, Ele encontra na pequenez daquela vela uma história de amor que se consumiu, uma história de amor que se diminuiu para que Ele cresça. Isso é conhecer e amar a Deus, é ser como uma vela no altar. Ela é agredida, ela sofre, mas ela está ali na presença de Deus. Você que está aqui, se você quiser ser grande, se você quiser ser grande, se você quiser ter uma boa aparência mundana aos olhos do mundo, você vai ser uma vela apagada. Uma vela apagada, ela está lá grande, bonita, né? Pois eu prefiro uma vela desgastada do que uma grande apagada, porque pelo menos a desgastada serviu para transmitir luz, enquanto a grande apagada fez todos permanecerem na escuridão. Você que está aqui precisa ser como uma vela que queima no altar.
Você vai ser agredido, você vai ser rejeitado, você vai sofrer, você vai ter combates, vai ter zombaria se levantando contra você por causa da sua fé. Mas quando o juízo final chegar, Jesus vai te olhar nos olhos e dizer: eu te chamo pelo teu nome, você é meu. Você não desistiu. O Senhor quer encontrar os sobreviventes. Quem é os sobreviventes do naufrágio mundano? O mundo está agredindo a nossa espiritualidade, mas jamais o mundo vai conseguir vencer a barca de Pedro que nós estamos dentro. Um homem foi usado pelo Espírito Santo esses dias, missionário Rodrigo Torres, e ele disse que o maior erro do ser humano é pular do barco achando que está em terra firme. Olha que forte. O maior erro do ser humano é querer pular do barco achando que está em terra firme. Quem conhece e ama a Deus não desiste da sua vocação. Seu marido lhe deixou, continue você obedecendo o matrimônio. Sua mulher lhe deixou, continue você sendo fiel à sua vocação. Seu namorado, sua namorada, quem foi que lhe abandonou? Quem foi que lhe enganou? Quem foi que te rejeitou? Isso não é motivos para você abandonar aquele que foi sempre fiel. Se você não tem carinho de mãe ou de pai, quantos aqui queria ter um carinho de mãe e não teve? No dia dos pais ou no dia das mães, você ficava constrangido em olhar para os seus colegas de escola, porque você não tinha um pai para você dar uma cartinha de amor no dia dos pais. Talvez você que está aqui no dia das mães, você sofria porque na sua escola tinha as festinhas das mães e a sua mãe não ia porque ela não estava presente na tua vida de verdade. Talvez você que está aqui muitas vezes foi maltratado pelo mundo, rejeitado, pisoteado, mas quando você estava no fundo do poço, quem foi te buscar foi Deus. É Ele. Quem vai lá naquela noite que você está dentro do seu quarto chorando, se sentindo o pior lixo dessa terra, quem é que vai lá? Quem é? É teu vizinho. Talvez nem seja o teu coordenador, talvez nem seja o teu formador, mas Jesus está lá contigo. Sempre é Ele que permanece. Você já percebeu isso? Sempre é Ele que permanece. Aí o catecismo diz: convoca todos os homens. Veja, o Senhor convoca. Existe uma convocação de todos os homens dispersos pelo pecado. Veja a dispersão. O pecado ele dispersa, ele separa. Aí o Senhor faz o quê? Ele faz uma convocação. Você é convocado. Diga: eu sou convocado a pertencer à família de Deus. Olhe para cá, o catecismo diz assim: para a unidade de sua família, a igreja. Ele diz que o pecado dispersa o homem, e ele faz uma convocação, ele chama todo mundo para a sua família. E qual é a família de Deus? A igreja católica, apostólica, romana. Deus ele pega os homens dispersos, os homens distantes, os perdidos, os rejeitados, os humilhados, os que estão altamente excluídos, e ele diz: ei, vem cá, que eu tenho uma família para te dar. Eu vou te dar a obra missionária, cenáculo da Divina Misericórdia para a sua vida. Eu vou te dar o PHN para a sua vida. Eu vou te dar a pastoral familiar. Eu vou te dar o texto das mulheres. Eu vou te dar a paróquia de São Manuel de Marco. Eu te dou a família que talvez você não teve dentro de casa. Deus ama você incondicionalmente. O mundo pode te enganar, te rejeitar, te pisotear, mas Deus sempre vai permanecer lá amando você. Não adianta você fugir. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus.
Santa Faustina diz assim: a partir do momento em que me permitiste mergulhar o olhar da minha alma em vós, ó Jesus, fico em paz e nada mais desejo. Senhor, a partir do momento que tu me permitiu olhar para ti, ei, Santa Faustina disse, o olhar da minha alma. Qual é a diferença do olhar da alma para o olhar da carne? É que o olhar da carne muitas vezes ele engana, é inconstante. O olhar da alma é o que Deus quer, é o olhar de dentro, é o olhar íntimo da tua alma. Quando ela diz: Senhor, a partir do momento que o Senhor me permitiu olhar para ti com a minha alma, o olhar da minha alma, eu me sinto em paz e nada mais eu desejo. Uma pessoa chegou para mim esses dias e disse: Daniel, e se sua esposa te abandonasse? E se seu pai te abandonasse? E se sua mãe lhe abandonasse? Se o mundo te abandonasse? Eu olhei para a pessoa e disse: eu irei lembrar que existe um céu que me acolhe, existe um Deus que me ama. O abandono dos homens não pode se transformar em argumento para favorecer uma vida desviada do céu. Você que está aqui hoje, não adianta fugir. Santa Faustina chegou a dizer também: amo-vos, Jesus, com cada gota do meu sangue. O que é que você tem mais de precioso dentro do seu corpo? Primeiro, a sua alma. Mas vamos falar do corpo aqui, da carne. O que é que no seu corpo carnal tem de mais importante? O seu sangue. Sangue é algo precioso. Você já pensou em pintar a parede da sua casa de vermelho com sangue que corre nas suas veias? Não. Você já pensou em usar o seu sangue assim em alguma coisa sem importância? Não. O sangue é algo precioso, pois Santa Faustina disse: o que tenho mais de precioso na minha carne, eu oferto a ti cada gota do meu sangue. Amo-vos, Jesus, com cada gota do meu sangue, que derramaria de boa vontade por vós, para vos dar uma prova do meu amor sincero. Jesus, se for para me derramar o meu sangue, eu derramo. Aí vem Beato Tiago Alberione e diz assim: a nossa grande necessidade, fazer viver Cristo. Fazer viver Cristo. Quem conhece e ama a Deus, faz Cristo viver na vida de quem está morto. Você leva Jesus. Uma vez eu, reunido com vários pregadores, eu disse: você quer saber se o seu ministério de pregação está dando certo? Quem foi que se converteu com suas pregações? Quem ama, quem conhece a Deus, transborda desse Deus. E assim as pessoas são atingidas. Ele diz: viver Cristo, reproduzir Cristo em nós, para que os homens leiam na nossa vida a vida de Cristo, o Evangelho. Olha, eu quero dizer uma coisa a você. Você tem um marido que não lê a Bíblia, um filho ou uma filha, ou talvez nem você lê, nem eu estou lendo talvez, nem eu talvez esteja lendo o Evangelho do dia. Pois o Senhor nos chama a sermos o quinto evangelho da Sagrada Escritura. Existem 4 evangelhos dentro da Bíblia, pois eu quero ser o quinto fora dela. Porque as pessoas precisam encontrar o evangelho na minha existência. Eu venho aqui, eu rezo, levanto a mão, baixo, sento, levanto, mas quando eu saio a mesma pessoa. Sabe qual é o chamado que Deus tem para cada um de nós? Está lá em Mateus 5,48, onde ele diz assim: portanto, sede perfeitos, assim como o Pai Celeste é perfeito. Jesus te chama à perfeição. Dê uma salva de palmas para o Senhor.